Irmãos, saúdos, amados irmãos, com a paz e a graça do nosso Jesus Cristo. Hoje são 11 de junho de 2020. Eu gostaria de trazer aos amados irmãos uma palavra da parte de Deus, epístola do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 5, apenas o versículo 18. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa leitura que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém, amados. O tema da mensagem dessa noite é justamente sendo cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus e pedir que Ele nos dê direção neste momento para podermos compreender a palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento entramos na Tua presença com temor e tremor, porque é um momento maravilhoso de aprendizado da Tua palavra, de crescimento no pleno conhecimento dela, Senhor. Pai amado, abra os corações dos amados para a compreensão e usa-me segundo o Teu querer e a Tua vontade. Tudo isso, Pai, te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, uma epístola aos Efésios é uma epístola maravilhosa, uma epístola de aconselhamento, de um pastor às suas ovelhas. Mesmo Paulo estando longe, estando em cadeias, ele se preocupa com os irmãos em Éfeso. Ele se preocupa em auxiliar o seu discípulo que ali se encontrava, Timóteo. Ele estava à frente daquela igreja naquele momento. E nós vemos, irmãos, que Paulo, no capítulo 5, nos adverte a andarmos na luz, sermos da luz, mas também ele fala a respeito de algo maravilhoso, que é ser cheio do Espírito Santo. E podemos continuar sendo cheios do Espírito Santo. E aqui nós vemos nos versículos de 15 a 17, nós vemos Paulo admoestando a andarmos com prudência. Ele fala também que devemos redimir o nosso tempo e procurar compreender a vontade de Deus. O próprio Paulo ele escreve em outra epístola que devemos entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E aqui, nesses versículos preliminares, ele chama justamente a atenção para isto. Ele diz, olha, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Ele nos chama a andar como sábios, no temor a Deus. E continua, remindo o tempo, porque os dias são maus. Devemos remir o nosso tempo. Devemos saber dividir o nosso tempo nas coisas seculares, mas principalmente, irmãos, nas coisas de Deus. Ele continua, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor para nós? Qual a vontade do Senhor para a igreja do Senhor? Ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito Santo. Já no versículo 18, amados, ele começa a nos admoestar, ele começa a nos ensinar como viver uma vida santa dentro da vontade de Deus. Ele começa a nos exortar, a nos aconselhar a não nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito. Vamos tentar, irmãos, pela misericórdia de Deus e pela direção do Espírito Santo de Deus, tentar decodificar isso. O que Paulo ele diz em não nos embriagar com vinho? Já que ele diz a Timóteo que ele deveria beber um cálice de vinho antes de almoçar, que ajudaria ele a curar a enfermidade que ele tinha no estômago. Irmão, se nós formos observar, toda a Bíblia ela condena a embriaguez. Paulo sugere aqui não que devemos parar de beber, mas diz embriagar. Ele não está dizendo com respeito à bebida de vinho, mas ele fala a respeito do que acontecia naquela época, naquelas religiões, as orgias cerimoniais. Ele fala justamente que naquelas cerimônias pagãs aos deuses gregos, acontecia orgias, acontecia bebedices, acontecia sexo e violência. Então Paulo, conhecendo, sabendo que os irmãos de Éfeso vieram justamente desta raiz pagã, ele exorta, ele chama a não beber desta bebida,
Não beber desses prazeres mundanos que poderiam estar disfarçados como culto a Deus. Irmãos, eu quero que vocês, pelo poder do Espírito Santo, entendam o que Deus está querendo nos falar neste momento. É que não devemos, irmãos, nos embriagar com os prazeres deste mundo. Que não devemos, irmãos, coabitar com esses prazeres. Que isso não deve existir em nossas vidas cristãs. Como nós poderemos ser cheios do Espírito? Como nós poderemos proceder no plena vontade de Deus? Como nós poderemos ser verdadeiramente cristãos? Como nós poderemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus? Se as obras da carne, como Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, a partir dos versículos 16, 19 a 22, ali, fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Como nós poderemos, irmãos, ser guiados pela nossa carne, pelos nossos desejos mundanos, vamos assim dizer. E aqui nós vemos Paulo exortando, dizendo justamente para não nos enchermos, não nos embriagarmos com estes prazeres. Como nós poderemos estar na vontade de Deus, como nós podemos remir o nosso tempo, como nós podemos andar de forma prudente, se nós estamos aliançados com este mundo, com as coisas que dão prazeres à carne, que estão neste mundo, porque os dias são maus. E tudo que há neste mundo é justamente obra a qual o inimigo quer para nos distanciar de Deus. É claro que você vai ter um prazer com a sua família de ir a uma praia. Você pode dançar com a sua esposa uma música secular que fala de amor. Você pode tomar um cálice de vinho, não é pecado, com a sua esposa, com a sua família, desde quando não escandalize. Mas você não pode se embriagar com as coisas deste mundo. Você não pode colocar essas coisas como a coisa prioritária na sua vida. Nós não devemos colocar essas coisas, irmãos, como de extrema necessidade. Mas diferentemente disso, Paulo, logo em seguida, ele fala que devemos o quê? Nos encher do Espírito. Ele diz, olha, porque essas coisas, ele traz o quê? Divisão, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu quero voltar um pouco aqui, falando um pouco sobre isso, porque essas coisas, sobre a dissolução. Porque essas coisas do mundo que dão prazeres nos separa. Porque dissolução quer dizer isso, separação. Nos separa de Deus. Nos separa da nossa família. Nos separa dos nossos amigos. Nos separa da nossa parentela. Porque uma pessoa que vive embriagada, ela fica à margem da sociedade. Uma pessoa que vive no vício das drogas, nos vícios dos jogos, no vício do sexo, né? O sexo prostituto, o sexo o qual a pessoa fora do casamento, infidelidade, avareza e muitas outras coisas. Porque o mundo lhe dá vazão a essas coisas. E o cristão genuíno ele tem que se afastar disso, porque o estado de se embriagar com os prazeres nos afasta de Deus. E Paulo fala, olha, você cristão, não se enche dessas coisas. Pelo contrário, se encha do Espírito Santo de Deus. Ele diz, olha, versículo 18, mas enchei-vos do Espírito. Para nós entendermos o restante do capítulo, nós temos que entender isto. Porque isto que Paulo fala, enchei-vos do Espírito, é o centro da mensagem dessa noite. Ele fala justamente do encher. Esse verbo, né, encher, o que ele aplica? É interessante que está aplicado em 4 formas, ao qual nós devemos entender nessa noite. Em primeiro lugar, esse verbo encher, ele está no modo imperativo. Para nós entendermos, irmãos, isso, temos que entender e sabermos que o Deus, ele não pede. Paulo aqui ele está dizendo o seguinte, olha, não é uma alternativa, não é uma concessão, não é uma proposta, mas é uma ordem, é um mandamento de Deus. Não podemos mais evitar a responsabilidade, irmãos. Devemos ser cheios do Espírito Santo. O ser cheio é uma obrigação, não é uma opção do cristão.